milionário desafia a mendiga negra com contrato de casamento e descobre segredo imperdível. Rafael Montenegro nunca imaginou que a maior ameaça à sua fortuna viria de dentro de casa. O velho e frio avô, sentado numa poltrona de couro carmesim, leu a condição com voz firme. Se não casar em 6 meses, você perde tudo. Fortuna e título no mercado, Rafael. Um golpe duro que fez o sangue gelar na veia do jovem CEO. Num prédio espelhado que parecia tocar o céu, Rafael olhava para a cidade com olhos cansados. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, prestígio, privilégio distante. Quase uma mentira. Sem saber a quem recorrer, ele chamou Marina, sua assistente fiel. Preciso de você para achar uma esposa que aceite um casamento de conveniência. Se falhar, adeus tudo. Ela o olhou incrédula, mas íntima demais para recusar. E foi assim que, numa manhã cinzenta, Isabela Santos entrou na vida de Rafael. Isabela, com roupa simples e olhar cansado, parecia o oposto de tudo que Rafael conhecia. Professora sem luxo, lutava com unhas e dentes para cuidar da mãe doente e pagar as contas atrasadas. Quando aquela oferta inesperada chegou, um contrato de casamento que mudaria sua vida financeira para sempre, ela hesitou. O aperto no peito quase a paralisou, mas a tentação era grande demais. Era um pacto estranho, frio, feito sobre uma mesa de madeira reluzente. Você aceitaria casar comigo? Sem amor, sem compromisso, só o que o contrato manda. Isabela engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Por que arriscar? O medo da pobreza parecia maior que o medo do desconhecido. No começo era só um jogo, um acordo de negócios. Mas quando o brilho dos saltos de Isabela encontrou o brilho dos sapatos de Rafael nas festas da alta sociedade, algo mudou. Entre sorrisos medidos e olhares desconfiados, a química pulsava, mexia com os sentidos de ambos. Era um fogo que ninguém esperava. Num jantar familiar, onde a pressão era quase sufocante, Isabela inventou uma história sobre seu suposto encontro com um amigo. A verdade nunca poderia aparecer ali. Mas o nó na garganta dela, os olhos que buscaram Rafael em silêncio, entregaram tudo. Ali, entre risos contidos e olhares curiosos, uma teia invisível começou a se formar. Emoções brotavam em silêncio, desconcertando os dois. Rumores começaram a sussurrar nos salões luxuosos. Diziam que o casamento era uma farsa, um truque do milionário para manter seu legado. E pior, fantasmas do passado de Rafael escapavam das sombras, ameaçando destruir a frágil ponte entre eles. As mãos do CEO tremiam quando as inseguranças bateram à porta. E Isabela, diante do turbilhão, questionava suas escolhas, o preço da nova vida que abraçava. Foi no meio desse caos que Rafael percebeu: Isabela não era só sua aliada no contrato. Ela tocava seu coração. Decidido, planejou uma proposta de casamento verdadeira que pudesse unir suas famílias e selar um amor improvável, mas real. Mas só quando parecia que a paz chegava, um e-mail pingou silencioso no celular de Rafael. Uma ameaça inesperada. Um velho rival disposto a destruir tudo. O futuro incerto. O amor em jogo. E então a pergunta ficou no ar: será que união, confiança e paixão podem sobreviver numa guerra onde dinheiro e poder mandam?
Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou para o celular, o coração disparando. A notificação piscava. Um alerta cruel de que seu mundo estava prestes a desabar. Curiosidade se transformou em medo ao abrir o e-mail. O remetente? Seu antigo rival, Victor. O assunto? Segredos que você não pode ignorar. O corpo de Rafael ficou gelado. Ele havia feito inimigos ao longo da ascensão. Mas pensou que seus maiores problemas já tinham ficado para trás. Clicou com dedos trêmulos e leu. As palavras dançavam na tela. Achei algo que pode destruir sua nova vida. Isabela não é quem você pensa que é. Dica: olhe para o passado. Um turbilhão de emoções o invadiu. Como assim? Isabela, a mulher que tinha se tornado sua aliada, agora podia ser uma ameaça. Rafael se lembrou da primeira vez que a viu. Tão frágil, tão diferente de tudo que conhecia. Mas agora tudo parecia uma ilusão. Um nó formou-se em sua garganta, enquanto ele tentava processar a estranha revelação. No fundo do peito, uma voz gritava: "Isso é uma armadilha." No entanto, o eco da confiança que ele começou a sentir por ela atravessou sua mente, confusa e dividida. Ele precisava de respostas. Levantou-se abruptamente, o olhar determinado. Faltava um detalhe. Se Isabela tinha um segredo, a verdade precisava vir à tona. E foi nesse impulso que no dia seguinte ele a chamou para uma reunião em sua sala. A luz cortando o vidro refletia um clima tenso. Quando Isabela entrou, a expressão dela fazia o mundo fora parecer irrelevante. Algo em seu olhar trazia uma tranquilidade que contrabalançava o caos que Rafael sentia. Mas ele precisava ser direto. Isabela, preciso que você me diga a verdade. Tem algo que eu não sei. Algo sobre o seu passado. Ele viu o sangue esvair-se do rosto dela. O ar ficou pesado, como se o espaço ao redor estivesse comprimido. Ela engoliu em seco o nó em sua garganta visível. Rafael, eu... Ela hesitou, a voz falhando. O que ia dizer era sério. Poderia mudar tudo. No entanto, um barulho vindo da porta a fez calar-se. Um homem, com um olhar intenso e ameaçador, entrou na sala sem cerimônia. Desculpe interromper, mas o que você está prestes a ouvir pode salvar sua vida, disse o recém-chegado. Rafael reconheceu o homem. Era um detetive particular, amigo de seu pai, que aparecera em momentos difíceis. Recebi a informação de que Isabela não é só uma professora batalhadora. Ela está envolvida com uma rede que tangencia a conspiração e crimes. Os detalhes são pesados, mas posso provar. O chão pareceu desabar sobre Rafael. Como assim? A Kiki daquele olhar desesperado. E cansado de Isabela? Tudo que ele conhecia estava começando a desmoronar. A mulher que ele havia escolhido para ser seu refúgio agora era um potencial traidor? A tensão na sala era palpável. Isabela olhava para Rafael, sua expressão implorando por compreensão. Ele sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago.
A confiança que havia construído agora se tornava um campo minado. A verdade dele, a verdade dela, tudo estava em jogo. E a questão que ficou em sua mente era: será que ele poderia amar alguém que poderia estar mentindo? Será que o amor deles era forte o bastante para sobreviver a essa avalanche? Antes que a situação pudesse ser esclarecida, um toque insistente no celular de Rafael interrompeu o clima tenso. Uma mensagem nova, sem aviso, pulsava na tela. O passado não morre, Rafael. E você e Isabela precisam se preparar para o que está por vir. O futuro incerto e o amor ameaçado, mais do que nunca, estavam ligados à decisão que ele precisava tomar a seguir. Rafael olhou para o celular, o coração disparando. A notificação pulsava, um alerta cruel de que seu mundo estava prestes a desabar. Ele clicou na mensagem, aguardando por notícias que poderiam mudar tudo. O passado não morre, Rafael, e você e Isabela precisam se preparar para o que está por vir. As palavras pareciam pesadas como chumbo. Ele olhou para Isabela, que o observava, pálida e visivelmente nervosa. O detetive, a tensão no ar. Todos pareciam estar esperando por algo que nem ele entendia. Rafael tentou se recompor. Isabela, me diga a verdade. O que você esconde? Quem você realmente é? Ele não sabia como se sentia. O olhar dela clamava por compreensão, mas a dúvida o consumia. E antes que ela pudesse responder, um novo toque interrompeu o clima tenso. O celular de Rafael vibrava novamente. Era um vídeo. O remetente? Um número desconhecido. O que pode ser isso? Pensou, inquieto. Olhou para Isabela, esperando que ela dissesse algo, mas ela parecia paralisada. Apoiado na mesa, ele clicou no play. A imagem era instável e tremulante, mas ele imediatamente reconheceu o lugar. Um beco sujo na cidade. E lá, em meio a sombras e sussurros, estava Isabela. Mas não a Isabela que ele conhecia. A mulher à sua frente era outra, cercada por figuras sombrias que pareciam mal intencionadas. Rafael sentiu seu estômago revirar. Não! Isso não pode ser verdade! Ela estava em meio a uma conversa sussurrada, e o que os homens ao seu redor diziam era ainda mais perturbador. O golpe vai sair perfeito. Ele não suspeitará de nada. Ele congelou. O coração batia forte. Era mentira? O mundo girava ao seu redor. O homem que ela estava abordando apontava para um envelope. Rafael não conseguia acreditar no que via. Como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Isabela! Ele a chamou, a voz carregada de dor e confusão. O que é isso? O que você está fazendo? Ela tomou um passo adiante, os olhos arregalados, e começou a explicar. Rafael não é o que parece. Eu só fui obrigada a fazer isso. Achava que não teríamos outra saída. A expressão dela era de desespero, mas Rafael só conseguia ver a traição. Obrigada? O que você estava planejando? Me usou como um peão? Não, não assim. Eu pensava que poderia te proteger. Não queria que você se metesse em meus problemas. Ele se virou para o detetive, que observava em silêncio. Você sabia disso? Sabia sobre ela? A traição o penetrava como facadas. O detetive hesitou, e isso fez Rafael sentir raiva. Você percebe o que isso significa? Ela não é apenas uma professora lutadora. Você a deixou entrar na sua vida. Rafael, por favor, Isabela implorou, a voz quebrando. Há coisas que você não entende. Mas antes que ela pudesse terminar, outro alerta sonoro cortou o silêncio. Era um chamado de emergência do hospital.
Ele olhou rapidamente e reconheceu o remetente. É minha mãe! O medo fez seu coração parar. Ela precisa de mim. Rafael olhou para Isabela, sentindo que o tempo estava começando a deslizar entre seus dedos. A revelação sobre ela, a ameaça. A situação crítica da mãe. Tudo isso misturava-se em um turbilhão e ele precisava decidir rapidamente o que fazer. Eu não posso lidar com isso agora, Isabela. Não sei se consigo confiar em você. Ele deu um passo para trás, sentindo o peso das mentiras e dos segredos pesando sobre ele como uma nuvem escura. Preciso ir até ela. Isabela o seguiu, mas ele estava com o coração tão fechado quanto a porta da sala. Cada passo levava para mais longe dela e mais perto de uma verdade que poderia encerrá-los para sempre. E quando ele estava prestes a sair, uma última declaração atravessou o espaço. Você nunca soube quem eu realmente sou, Rafael. O eco de suas palavras ressoou em sua mente enquanto ele saía, deixando um rastro de incertezas para trás. A porta se fechou com um estrondo e os segredos continuaram a espelhar-se entre eles. O futuro estava se fechando, mas se os segredos de Isabela fossem apenas a ponta do iceberg, o tempo parecia se esgotar. E ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Rafael saiu da sala, o coração em frangalhos. O que acabara de aprender sobre Isabela o atormentava. A insegurança crescia como um monstro em sua mente. Ele precisava chegar ao hospital, mas as dúvidas o cercavam. Como eu pude me deixar enganar? A voz seca de sua consciência não o deixava em paz. A pressão na cabeça pulsava, seus passos apressados ecoavam no corredor do prédio. Assim que chegou ao elevador, correu para dentro. Os números subiam lentamente, como se zombassem de sua urgência. O vislumbre do hospital se aproximava, mas a angústia de sua mãe doente e a nova traição ameaçavam ofuscar tudo. O tempo passou lentamente. Quando as portas se abriram, o ar fresco do hall do hospital trouxe um fio de esperança. Rafael avançou, ignorando os olhares dos enfermeiros e visitantes ao redor. Ele precisava dela. Num instante, viu a sala que a sua mãe estava. Ao abrir a porta, a imagem que encontrou partiu seu coração. Sua mãe, tão frágil, deitada na cama, o olhar perdido. "Mãe!" ele chamou, indo até ela. "Rafael, meu filho." A voz dela era um sussurro cansado, mas um sorriso iluminou seu rosto. "Estou tão feliz que você veio." Cada palavra soava como um remédio para sua alma aflita. Ele segurou a mão dela, decidiu que precisava se concentrar no que realmente importava. Mas antes que as conversas pudessem fluir, um grito agudo ecoou pelos corredores. As portas se abriram abruptamente atrás dele e o caos tomou conta da cena. Um grupo de pessoas corria e Rafael percebeu a equipe de segurança irrompendo pela sala. "Saia do caminho!" gritou um dos seguranças. Rafael gritou, se infiltrando no local como um tornado. "Você não pode esconder a verdade. É hora de revelar fielmente quem você realmente é." "O que você está fazendo aqui?" Rafael exigiu, o coração disparando. "Sai agora!" Mas Victor apenas riu, um som informado de desprezo. Ele olhou para todos, como se estivesse se preparando para um show. "Você acha que tudo está sob controle?" Isabela não é apenas uma professora. Ela faz parte de algo muito maior e mais sombrio do que você imagina. Rafael congelou o que estava acontecendo. A raiva crescia, mas a confusão também. Canalhas!
É tudo uma farsa, e você, meu amigo, é o principal bobão. Victor continuou, gesticulando. Você realmente pensou que ela estava apenas interessada em um casamento de conveniência? Ela estava espionando você? Rafael não conseguia respirar. Isso não faz sentido. Victor se aproximou. A expressão dele era de satisfação. Faz todo sentido. Esqueceu do seu passado? O mundo em que você vive é cheio de segredos. Se você quer a verdade, vai ter que lutar por ela. Mas cuidado, porque Isabela tem uma conexão com seu maior inimigo. Você nunca saberá em quem confiar. A revelação caiu como uma bomba. A porta se fechou abruptamente atrás deles, e o hospital se tornava um labirinto de confusão. As luzes piscavam enquanto Rafael tentava se agarrar à realidade. Corações disparados, tudo estava prestes a colidir. A vida que ele conhecia dependia de respostas que nunca imaginou procurar. Victor começou a recuar, mas não sem antes deixar um último aviso. Está na hora de você separar o joio do trigo, Rafael. O passado não morre. Ele se foi, deixado uma rede de rumores e dúvidas, como se o chão tivesse se desfeito sob seus pés. O que significava tudo aquilo? O amor por Isabela agora estava manchado. E se ela fosse mais do que apenas uma professora? E se seu passado, como Victor disse, estivesse mais entrelaçado aos segredos dele do que ele poderia imaginar? A verdade parecia escapar como areia entre os dedos. A única certeza era o nó em seu peito. Ele tinha que encontrar Isabela mais fundo num abismo de mentiras? Essas perguntas se tornaram mais pesadas. Mas Rafael sabia que a única maneira de seguir em frente era encarar o que quer que fosse. Os últimos ecos de uma vida normal se esvaíram, deixando-o com uma única certeza. A batalha estava apenas começando. E ele tinha que descobrir a verdade antes que ela consumisse tudo, inclusive o que restava de seu coração. Rafael estava paralisado, o turbilhão de pensamentos girando em sua mente. Como tudo podia ter mudado tão rapidamente? Ele olhou ao redor. A sala do hospital agora parecia um campo de batalha. Mentes em conflito, corpos tensos. A verdade bateu à porta, mas ele não sabia como abrir. Isabela, a mulher que ele estava começando a amar, parecia uma estranha. E a entrada de Victor trouxe à tona uma maré de incertezas. Ele sentia como se estivesse prestes a entrar em um jogo perigoso. O que mais ele não sabia? Rafael, você precisa me ouvir! Isabela fez um movimento à frente, mas ele recuou, sua mente ainda atordoada. O olhar de desapontamento dela o feriu profundamente. Você não entende? Eu não entendo? A raiva queimava dentro dele. Você me disse que estava buscando proteção. Agora, parece que você estava tramando algo muito maior. Os guardas do hospital observavam, murmurando entre si. O clima na sala se tornava desconfortável. A tensão era palpável, quase dava para tocar. Isabela, você tem que me contar a verdade. Rafael gritou, a frustração. Transbordando! Sobre o vídeo. Quem são aquelas pessoas? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabela. Era um momento de desespero. Uma coisa levou a outra. Ela hesitou, como se quisesse proteger algo. Eu não queria que você se envolvesse. Mas antes que ela pudesse terminar, uma sirene ecoou ao longe, cortando o ar tenso. Um som de alerta que fez todos virarem suas cabeças. O que estava acontecendo lá fora? Vocês têm que sair agora! Uma enfermeira se aproximou, o rosto pálido.
Temos uma situação de emergência. As luzes do hospital piscaram e a atmosfera tornou-se urgentemente assustadora. Rafael sentiu o efeito do caos na sala. O pânico se espalhava e seu coração acelerava. Rafael, por favor, Isabela implorou. Deixa eu te explicar, ao menos. A enfermeira, já quase fora da sala, gritou. É sério! Vamos evacuar todos os pacientes! Um homem armado foi visto na ala! O tempo congelou. O quê? A adrenalina tomou conta! Rafael fez um movimento instintivo em direção a Isabela, mas um grito desesperado fez todos olharem para a porta. Um homem, com um gorro encobrindo parte do rosto, entrou na sala. Seu olhar era insano e uma arma brilhava em suas mãos. O pânico se transformou em terror absoluto. Todos fiquem onde estão! Ele gritou. O sangue de Rafael congelou. Ninguém se move! A enfermeira se escondeu atrás de um grupo de pacientes. O caos estourou. Gritos! Correria! Rafael sentiu o impulso de proteger sua mãe, mas era uma prisão de incertezas. É uma armadilha! Vitor gritou, apontando para Isabela. Ela sabe mais do que está dizendo. O homem aqui quer pegar um de vocês e acabar com uma verdadeira história. Cale-se! Isabela vociferou com raiva, mas o homem armado a ignorou, mantendo sua mira em Rafael. Rafael sentiu seu coração disparar. Isabela, com uma expressão desesperada, tentava apenas fazer com que ele a ouvisse. Mas a situação piorou. O homem armado gritou novamente. Você! O bilionário! Precisamos de você! A confusão aumentava. Rafael não entendia, porque ele, e logo percebeu que a única coisa ali que ele queria proteger estava na linha de tiro. Sua mãe deitada na cama, com medo nos olhos. Afaste-se dela! Rafael gritou, avançando. Foi um ato. Insensato! O homem virou a arma. O tempo pareceu parar. Mas então, no clímax do pânico, Isabela fez algo que mudou tudo. Com determinação, ela se jogou na frente do homem armado, os olhos cheios de força. Não! Faça o que quiser comigo, mas a vida dele não! O homem hesitou. A surpresa na expressão dele fez com que o interior de Rafael ardesse. O que estava acontecendo? O ato dela sacudiu o pão da narrativa. Mas a pergunta permanecia. Quem era Isabela realmente? E então ela murmurou algo que fez o ar ficar denso. Você não sabe, mas eu sou uma agente disfarçada. E se você me deixar ser sua aliada, poderemos salvar muito mais do que você imagina. As palavras dela cortaram o silêncio, como se um novo mundo tivesse se criado. No espaço entre eles, ele olhou para ela, mudando seu entendimento, desconstruindo a crença que ele tinha desmoronado. Ela estava ligada a algo muito grande. Rafael ficou ali, parado em um mar de confusão e dúvidas. O futuro estava em jogo. A verdade agora era uma questão de vida ou morte. E a decisão que ele tomasse poderia redefinir tudo. A tensão na sala era quase insuportável. Isabela ficou ali, a coragem em seu olhar, o reflexo da determinação que Rafael nunca havia visto. Mas antes que ele pudesse processar suas palavras, o estrondo vindo da porta interrompeu tudo. 4 homens armados invadiram o ambiente, seus rostos cobertos e as armas em punho. O que está acontecendo? O grito de Rafael foi abafado pelo grito de pânico da enfermeira ao seu lado. One of the intruders pointed his gun to the ceiling, a smirk on his face. A vida de vocês depende das respostas que o bilionário der. Ele tem algo que queremos. O caos se espalhou como um incêndio.
O homem armado pressionou a arma contra o lado da cabeça de Rafael, fazendo seu coração disparar. Me diga, o que você sabe sobre Isabela? E se não souber, a única preocupação que você vai ter é salvar a sua mãe. A adrenalina ferveu nas veias de Rafael. Ele olhou para Isabela e o que viu em seu rosto o deixou paralisado. Havia uma fragilidade que não se encaixava na imagem dela como agente disfarçada. Ele apertou os punhos, lutando contra a desconfiança. A sua mente corria em círculos. O que você está fazendo aqui, Isabela? Rafael, eu juro que não sabia que isso ia acontecer. A voz dela tremeu. O homem com a arma continuava a pressioná-lo, mas a preocupação no olhar dela era palpável. Uma das figuras encapuzadas gritou: "Acho que sabemos do passado que está escondido, Rafael Montenegro." Ele fez uma pausa e os outros riram. Você não é o único que tem segredos. A sala gelou. Rafael se sentiu leve, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. No que você está falando? Sobre a sua família e o que eles realmente fizeram. O encapuzado se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Sabemos que você tem um histórico. E Isabela, a mulher que você acha que ama, está enredada nisso até o pescoço. A sensação de desespero inundou Rafael. Ele apertou os olhos. Você está mentindo! Isabela não é assim! Mas mesmo enquanto dizia isso, uma pequena parte dele começou a duvidar. Então, tudo mudou. Uma explosão de vidro quebrou na janela atrás deles. E Rafael imediatamente achou que era outro ataque. A confusão aumentou quando um novo grupo de homens entrou, armados e determinados. Um deles bradava: "A missão de resgatar a agente está em andamento. Evacuar o local." Em meio ao caos, Rafael viu Isabela entrar em ação. Ela se lançou contra o homem, que tinha a arma voltada para ele, derrubando com um golpe impressionante. Em um movimento ágil, ela pegou a arma do chão, virando-a contra os intrusos. O ambiente estava em clima de batalha. "Saia do caminho, Rafael!" Isabela gritou. Seu olhar se transformando, o medo dando lugar à determinação. Ele nunca a viu tão poderosa. "Confie em mim!" Mas quando foi em direção a um dos homens, uma sombra de algo que ele nunca esperaria cruzou sua mente. "Isabela, e se você estiver realmente envolvida com isso?" E no instante em que as palavras saíram de sua boca, um dos intrusos reagiu, acertando Isabela com um golpe na lateral da cabeça. Ela caiu, a arma deslizava pelo chão e o mundo em volta de Rafael se encheu de pânico. "Não!" ele gritou, correndo para ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, um dos outros homens disparou contra o teto. O ruído ensurdecedor fez todos se calarem. "O jogo acabou, Rafael!" O homem mais alto gritou. "Você precisa decidir: salvar sua mãe ou a traidora ao seu lado." Rafael sentiu como se seu coração tivesse parado. Ele estava no centro de um furacão de escolhas impossíveis, e nada do que aprendeu ou viveu parecia importar. O que quer que estivesse acontecendo ali, a verdade sobre todos eles se desintegrava diante de seus olhos. E enquanto a sala se enchia de gritos, sussurros e a dor do inevitável, ele percebeu que talvez a única maneira de sair daquela situação era desenterrar suas próprias verdades. Mas a dúvida o assombrava. O que tudo isso realmente significava? Qual era a real conexão entre sua vida e Isabela? O passado ecoava enquanto ele lutava para se concentrar no presente. E quando ele avista o olhar de Isabela caindo lentamente,
Apagando a luz que o atraía, Rafael sentiu que precisava agir rápido. Vou escolher, ou perderei tudo. A decisão estava em suas mãos e o tempo começava a acabar. Rafael sentia o coração disparar, enquanto a tensão na sala era palpável. Ele estava cercado por inimigos e por uma verdade distorcida. Isabela estava caída e a situação parecia desmoronar à sua volta. Toques de adrenalina percorriam seu corpo, enquanto ele encarava o homem armado, a arma voltada para ele, exigindo respostas. As palavras de Victor ainda ecoavam em sua mente. A mulher que ele amava era uma traidora, e agora o destino de sua mãe estava em jogo. Rafael, me escuta! Nós precisamos sair daqui! Isabela gritou, tentando se levantar, mas o impacto da sua queda ainda a segurava no chão. Rafael queria proteger sua mãe, mas não podia deixar Isabela para trás. Ele estava confuso. E que era verdade? O homem armado apontou a arma para Rafael. Isso é simples. Me diga o que você sabe sobre a sua mãe e sobre os negócios da sua família. A voz dele era rouca, cheia de raiva. Rafael sentiu suor escorrendo pela testa, enquanto lutava internamente. O que sua família tinha a ver com tudo aquilo? Então, abruptamente, um grito ecoou do corredor. Saiam da frente! E antes que qualquer um conseguisse reagir, a porta foi arrombada. Um grupo de policiais entrou, armados e preparados. O caos se transformou em gritos e disparos. Todos no chão! Um deles gritou. Rafael ficou paralisado. O homem armado, em vez de hesitar, virou-se apressadamente. Não perca tempo. Essa é a sua última chance. Ele olhou nos olhos de Rafael. A verdade está escondida em você, bilionário. Você pode perder tudo agora. O caos se intensificou. Membros da equipe de segurança do hospital corriam para impedir que a situação piorasse. Rafael estava agora no meio de um tiroteio e sua cabeça girava em meio aos gritos da enfermeira, aos comandos dos policiais e ao barulho ensurdecedor das armas disparando. Era um pesadelo! Então, em um movimento rápido, Isabela se ergueu, surpreendendo a todos ao lado de Rafael. Não! Ele não é a ameaça que vocês pensam! Exclamou, sem hesitar. As certezas dela pareciam despertar um misto de confusão e esperança na sala. Havia uma razão pela qual ela estava se aproximando de você, Rafael. A voz dela tremia, mas era firme. Ela estava fazendo isso para te proteger, a sua mãe. E, de repente, tudo fez sentido. Mãe? O que você quer dizer com isso? Rafael gritou, sem saber se estava pronto para ouvir o que quer que Isabela tivesse para dizer. Mas antes que pudesse saber, um barulho estrondoso irrompeu na sala. Uma explosão a poucos metros deles. A parede estourou em um spray de tijolos e poeira. Rafael teve um ímpeto visceral de se proteger. O que era aquilo? O mundo ao seu redor desmoronou em um coração partido de caos. O homem armado foi arremessado do seu espaço e a confusão reinou. O foco estava misturado em gritos, poeira e o som de tiros. E então o frio invadiu o ar. Os policiais gritaram para evacuarem. Rafael viu Isabela se afastar, olhando para ele com uma mistura de desespero e determinação. Ele tentou chamá-la, mas sua voz foi apagada pelo som ensurdecedor, como se o universo inteiro tivesse decidido silenciar seus apelos. As luzes do hospital piscavam e as sirenes retumbavam ao longe. O caos tomou conta e Rafael implorou para ela voltar por um momento de lucidez, mas não teve resposta. No meio disso tudo, uma figura familiar apareceu.
Ofuscada pela poeira, Rafael reconheceu aquela silhueta. Era sua mãe. Mãe! Ele gritou. Mas antes que pudesse correr, ela olhou para imediato, feroz e concentrada, como se estivesse em um transe. Rafael, precisa saber sobre sua história. Esse não é o caminho. Você está prestes a perder tudo. As palavras da mãe dele o atingiram como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele sentiu a angústia aumentando, como um sopro de ar que o sufocava. Mãe, o que você sabe? O que você não me contou? E nesse momento, tudo ficou claro como cristal. Isabela não era a única envolvida em segredos. A verdade estava prestes a romper as barreiras que ele tinha construído ao redor de si mesmo. O passado era um espaço confuso e carregado de segredos. E naquele instante, Rafael poderia apenas vê-la se distanciando, sem entender completamente que a verdadeira batalha estava se desenrolando bem diante dele. Em cada olhar furtivo, em cada sussurro cortante, Isabela estava sendo envolvida em algo ainda maior. O que ela era, o que ela queria e quem Rafael realmente era começavam a se entremeiar. E com a poeira descendo, o futuro dele se desfazia como sombras. A história estava apenas começando, e ele sabia que as perguntas estavam longe de serem respondidas. Rafael estava paralisado, o turbilhão de sentimentos girando em sua mente. Enquanto sua mãe o encarava, as palavras pesadas dela ecoavam em sua cabeça. O que ela queria dizer? O que ele não sabia? O medo corria por suas veias. Não era apenas sua vida em jogo. Era tudo o que ele amava. Nesse caos, algo mudou. Um tremor percorreu a sala. E com um estrondo ensurdecedor, a porta arrebentou. Era um grupo de policiais. Mas junto deles, uma figura imponente emergiu, com uma postura que exalava controle. Rafael não podia acreditar. Era Victor, seu antigo rival. Mas não apenas isso. Era Victor, o homem que tinha estado por trás de toda a trama obscura que agora se desdobrava. Eu avisei que você não deveria se envolver. Victor gritou, e o olhar dele cortou Rafael como uma faca. Agora você está no meio de algo muito maior do que imagina. Os policiais começaram a cercar a sala, mas a atenção de todos estava focada em Victor. Ele segurava algo na mão, um dispositivo que, a um olhar mais atento, parecia uma bomba. O pânico se espalhou e a adrenalina virou uma onda implacável. Rafael sentiu o coração acelerar. O que você está fazendo, Victor? Revelando a verdade, Rafael. Você sempre foi apenas um peão. A situação que você achou que tinha nas mãos não passa de uma ilusão. Isabela realmente estava espionando você, mas não por querer me derrubar. Ela estava a serviço de alguém muito mais poderoso, e agora todos nós pagaremos o preço. Rafael olhou para Isabela. O choque em seu rosto falava mais que 1000 palavras. Onde estavam os sorrisos, a confiança, a esperança? Agora tudo se esvanecia como fumaça. O ar ficou pesado enquanto a confusão e a traição dançavam entre eles. Ele começou a entender que era mais do que um jogo de riqueza. Era uma luta de sobrevivência. Isabela gritou. Rafael, não acredite nele! Que ele apenas está tentando te manipular. Mas havia uma hesitação em sua voz. A confiança que ele tinha nela começou a desmoronar. A dúvida surgia como sombras à luz do dia. É verdade, não é? Ele questionou, encarando Isabela com um misto de dor e receio. Quem é você realmente? O olhar dela embotou.
Mas antes que pudesse falar, Victor avançou. Chega! A verdade é que Isabela tinha informações sobre sua mãe, algo que pode derrubar o seu império e tudo o que você conhece, e eu a mantenho sob controle. Por enquanto. Ele riu, um som baixo e maligno que fazia os pelos de Rafael se arrepiarem. Isso é uma loucura! Rafael quase gritou, mas a insegurança crescia. Ele precisava saber. Isabela! O que está acontecendo? Rafael, eu não pude falar. Era muito perigoso. Ela esboçou um movimento em direção a ele, mas Victor a interrompeu, apontando o dispositivo. Você não tem nenhuma chance se decidir proteger a traidora! Traidora! Rafael repercutiu, o termo cortando como uma lâmina. Olhando para Isabela, ele percebeu que tudo que ele achava verdade era uma mentira deliciosa, uma armadilha cuidadosamente planejada. O que mais ele não sabia? O dispositivo em Victor começou a apitar e a sala aumentou a temperatura. O som ecoava, misturando-se com os gritos e os murmurinhos dos policiais. Era uma contagem regressiva? Tudo começou a ficar em câmera lenta, o terror se alastrando na sala. Rafael, você precisa escolher. Vamos todos morrer se não fizer isso. Isabela gritou, mas a urgência dela também trazia um novo sabor de dúvida. Rafael olhou de um lado para outro, entre sua mãe, Isabela e os perigosos intrusos armados. Como ele poderia confiar em alguém nesse momento? E se tudo se desmoronasse? A vida dele, a história, tudo poderia acabar em um instante. A bomba, o pânico, a traição, tudo se misturava em um só pensamento. Rápido! Ele precisava agir. O tempo estava se esgotando. E uma única pergunta ecoou em sua mente. Será que ele sequer conhecia a verdadeira Isabela? O que realmente estava em jogo? Com cada batida de seu coração, a resposta se tornava cada vez mais inatingível. Rafael estava paralisado. O turbilhão de sentimentos girando em sua mente. Enquanto sua mãe o encarava, as palavras pesadas dela ecoavam em sua cabeça. O que ela queria dizer? O que ele não sabia? O medo corria por suas veias. Não era apenas sua vida em jogo. Era tudo o que ele amava. Nesse caos, algo mudou. Um tremor percorreu a sala e, com um estrondo ensurdecedor, a porta arrebentou. Era um grupo de policiais, mas junto deles, uma figura imponente emergiu, com uma postura que exalava controle. Rafael não podia acreditar. Era Victor, seu antigo rival. Mas não apenas isso. Era Victor, o homem que tinha estado por trás de toda a trama obscura que agora se desdobrava. Eu avisei que você não deveria se envolver, Victor gritou, e o olhar dele cortou Rafael como uma faca. Agora você está no meio de algo muito maior do que imagina. Os policiais começaram a cercar a sala. Mas a atenção de todos estava focada em Victor. Ele segurava algo na mão, um dispositivo que, a um olhar mais atento, parecia uma bomba. O pânico se espalhou e a adrenalina virou uma onda implacável. Rafael sentiu o coração acelerar. O que você está fazendo, Victor? Revelando a verdade, Rafael. Você sempre foi apenas um peão. A situação que você achou que tinha nas mãos não passa de uma ilusão. Isabela realmente estava espionando você, mas não por querer me derrubar. Foi para proteger algo muito maior. Rafael olhou para entender que era mais do que um jogo de riqueza. Era uma luta de sobrevivência. Isabela gritou. Rafael, não acredite nele. Ele apenas está tentando te manipular. Mas havia uma hesitação em sua voz.
Ela estava ciente de que as palavras não bastavam mais. Quando Rafael olhou novamente para Victor, o desprezo e o poder se misturavam no olhar do rival. Isabela não fez isso sozinha. E você, Rafael, tem que entender quem realmente está por trás disso tudo. Victor fez uma pausa, como se estivesse saboreando o momento. A verdade? Sua mãe está muito mais envolvida do que você imagina. Como arquétipa de espião, ela tinha um papel em toda essa história. As palavras de Victor caíram como um raio, queimando as últimas pontas da certeza que Rafael tinha sobre a vida. O que você quer dizer com isso? Eu sei sobre os acordos dela e como ela tem sido a mentora de muitos que não são o que parecem. O olhar de Victor era frio, calculado. Sua mãe não é apenas uma vítima, Rafael. Ela está jogando o mesmo jogo, com as mesmas cartas. Rafael ficou chocado, a mente girando em torno das revelações. Ele sabia que sua mãe tinha segredos. Mas isso era demais. Você está mentindo. Ela faria isso? Ela é minha mãe? E se eu te mostrar, você estaria disposto a ver? Victor sorriu e o gesto emudecia. Neste momento, o dispositivo em suas mãos começou a apitar e a sala ganhou uma nova dimensão de tensão. A explosão da bomba nas mãos de Victor não era a solução que ele imaginava. E quando o chão sob eles começou a tremer, Rafael percebeu que as prioridades mudaram. Não se tratava mais apenas de proteger sua mãe ou confiar em Isabela. Todos estavam em perigo. Rafael! Isabela gritou. Escuta! Não estou do lado dele. Nunca estive. Seu olhar suplicante buscava um sinal de compreensão no rosto dele. Mas as palavras pareciam perder o sentido no meio do caos. Agora, todos vocês terão que escolher o lado que irão ficar. Victor disparou. A voz firme, cortando qualquer esperança. Ele começou a retroceder, o dispositivo em mãos, ameaçando lançar a verdade e a destruição. Rafael respirava pesadamente. As emoções estavam à flor da pele, e a cada segundo, o futuro escorria entre seus dedos. Isabela, você precisa me dizer a verdade agora. Quem é você para mim realmente? Isabela abriu a boca, como se estivesse prestes a falar, mas o que brotou foram apenas murmúrios. E antes que pudesse dar uma resposta clara, uma luz ofuscante irrompeu pelo quarto. Era como se o tempo tivesse parado. A cena se desfez diante dele, quando um grupo de agentes encapuzados invadiu a sala. Um deles gritando: Rafael, você está em território perigoso. Estamos aqui para resgatar você. A confusão tomou conta novamente. Rafael olhou para Isabela. Isso foi tudo o que ele precisava. O mistério agora estava mais profundo do que ele imaginava. O que significava essa nova invasão? Porque eles diziam que ele estava em perigo. E enquanto o alarmismo preenchia o ar, uma nova cortina de incertezas se formava diante de seus olhos, deixando-o em um abismo de perguntas. A verdade estava se revelando de uma maneira ainda mais aterradora, e ele mal conseguia processar tudo. Ele se perguntou, talvez pela primeira vez, se o que estava prestes a descobrir mudaria não apenas seu futuro, mas sua própria essência. Rafael estava paralisado, o ar denso com o medo e a confusão. A explosão ainda ecoava em sua mente, quando, com um gesto rápido, o grupo de agentes invadiu a sala. Ele sentiu um misto de alívio e terror, ambos sufocantes. As armas estavam apontadas para todos, mas um deles parecia ter autoridade. Era um homem mais velho, com um olhar determinado. A situação está fora de controle. Estamos aqui para levar você e sua mãe para um lugar seguro.
Ele falava rápido, mas sem perder a calma. Rafael piscou, tentando processar tudo. E Isabela? O que acontece com ela? O pânico disparou na sua voz. Ele não podia deixar sua vida em mãos tão incertas. Ela terá que responder por suas ações. Mas precisamos agir a... Angústia! Um fragmento de memória veio à sua mente. A primeira vez que a viu. A forma como ela lutou para se afirmar. Mas agora, quem era ela realmente? Rafael, por favor, confie em mim! Isabela gritou, o desespero em seus olhos implorando por entendimento. Como posso confiar? Me peito queimava. Victor não só me disse que você estava me espionando, mas que sua mãe faz parte disso tudo. O agente assentiu, reconhecendo a gravidade da situação. Entendemos a relação entre todos os protagonistas e podemos explicar, mas não aqui. Precisamos sair rápido. No entanto, o tempo parecia escorregar por entre seus dedos. A sala estava em intensa agitação e a tensão entre os agentes e os intrusos era palpável. Rafael sentiu que o seu mundo, a vida que ele conhecia, estava prestes a desmoronar. Então a porta se abriu novamente. Era sua mãe, com expressão firme e decidida. Ela olhou para ele com amor e preocupação. Você precisa saber a verdade. Sobre o que, mãe? Parte da sua verdade ou parte do jogo que todos estamos jogando? O desespero na voz dele aumentava. Uma bolha de dor simples e pura surgiu quando ele olhou para ela. Eu estava tentando te proteger! Eu sempre fiz isso e sempre vou fazer. Mas agora não há mais tempo! O que ela dizia parecia verdade. Ele se lembrou das noites em claro, das preocupações que ela sempre tivera. O olhar dela era firme! E era isso que sempre o acalmara. Os policiais começaram a organizar a evacuação. Agora, Rafael! O agente exclamou. É hora de decidir! Ele olhou para Isabela e, em seguida, para sua mãe. O conflito dentro dele pesava. Podia perder tudo de novo? Ou confiar em quem parecia tão perdido quanto ele? Neste momento, ele percebeu que precisava de uma resposta que o libertasse do peso que carregava. Eu confio em você, Isabela. Desde que me diga a verdade agora. A voz dele estava forte e determinada. Ela respirou fundo, os olhos brilhando com alguma forma de libertação. Eu sou uma agente infiltrada, mas nunca fui sua inimiga. Tudo o que fiz foi para proteger você e sua família. A revelação lhe atingiu, como uma onda. O que isso significava? Antes que pudesse perguntar, o agente mais velho gritou, sai agora! Como o som da sirene crescente ao fundo, todos correram para a saída. Rafael, sua mãe e Isabela seguidos pelos agentes. Na corrida, ele olhou para trás e viu Victor se aproximando com um olhar furioso, a bomba que parecia prestes a explodir em suas mãos. Ele parou um momento. O impulso irracional de revide cruel tomou conta. Você não pode ganhar, Victor. Você vai pagar. Rafael, não! Isabela gritou. Mas a porta se fechou e Rafael estava fora, com a esperança de recomeçar no coração. Ele precisava descobrir o que tudo aquilo significava. Com a luz do sol atingindo seu rosto, ele sentiu um novo começo e uma nova luta. E então, no fundo da confusão, uma pergunta pairou. Será que a verdade de sua vida seria um fardo ou uma libertação? Agora, mais do que nunca, o que vem a seguir depende de você. Precisamos da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo que vivenciamos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você é essencial para o nosso crescimento.